Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Meu sogro fez uma má ação para mim. Vamos ao relato. Essa é a minha história. Estou contando a vocês porque não sei o que fazer. Se conto tudo o que aconteceu ao meu ex ou se deixo tudo como está. Estava tudo indo bem entre nós. Eu realmente amava muito a Julian. Ele se tornou, até certo ponto, o amor da minha vida, durante os 4 anos em que estávamos namorando. Nesse tempo, eu conheci muito bem a família dele. Às vezes eu sentia que a mãe dele não gostava nem um pouco de mim, mas nunca fui rude com ela. Pelo contrário, sempre a tratei com muito respeito. A vida que eu tive foi perfeita para mim. Não precisava de mais nada. Mas nunca se sabe qual é a verdadeira face das pessoas, até você conhecê-las com o passar do tempo. Minha história começa no momento em que Julian me pede em casamento. Eu não tinha família por perto. Meus pais naquela época moravam em outro estado. Eu saí de casa para procurar trabalho em outra cidade, devido às nossas condições precárias. Felizmente, cheguei à capital do país com uma conhecida da minha cidade. Ela me deu hospedagem em sua casinha que ela alugava e conseguiu um trabalho como garçonete para mim. Lá, eu conheci o Julian. Ele era o responsável pela churrasqueira do restaurante e naquela época ele ganhava muito bem. Quando nos conhecemos, eu me apaixonei por ele porque ele era um rapaz muito lindo. Não era muito alto, mas tinha várias meninas que estavam querendo conquistá-lo. Felizmente, ele me escolheu. Virei namorada e 3 meses depois de nos conhecermos, Julian me conquistou com aqueles detalhes de antigamente que me fizeram apaixonar muito, porque já não existem mais homens como ele. Informei meus pais sobre meu relacionamento com meu namorado. Meu pai não gostou muito, mas mamãe ficou feliz por minha felicidade. O tempo seguiu seu curso e com o meu salário economizei porque queria comprar uma casa. No entanto, Julian insistiu que eu não me preocupasse porque a casa dele era muito grande. Quando conheci os pais dele, senti algo meio estranho. A mãe dele era uma pessoa legal comigo, mas até certo ponto, ou quando isso lhe convinha. Claro, não estou falando mal dela. Por outro lado, o pai dele olhava para mim de uma maneira estranha. Ele era gentil e atencioso, mas por algum motivo eu não suportava sua presença. Os momentos que passei com eles, não me senti confortável. Então insistia com Julian para comprar uma casa para nós dois, mas ele nunca quis. Dizia que a casa dos seus pais era minha. Por que vamos gastar com outra? Ele insistia. Chegou a data do nosso casamento. Então, meus pais chegaram à cidade. Eu estava muito nervosa, porque no final eu ia me tornar esposa do Julian. Minha mãe me deu conselhos de mulher para mulher. Trate-o bem, sirva-o em tudo que seja possível. Você vai ser uma boa esposa. Fique segura, sempre. Foram as palavras que minha mãe me disse como conselho. No dia seguinte, eu acordei cedo para me arrumar. Meu namorado contratou uma garota para maquiagem e tudo mais. Quando coloquei o vestido, minha mãe me disse que esse era muito decotado. Bem, como eu tinha um busto razoável, eles acidentalmente se destacaram. Ao ver-me no espelho, não conseguia acreditar na minha mudança. Me senti bem e meu pai finalmente disse: "Ela está muito bonita." Quando chegamos na igreja, os convidados estavam esperando. Eu estava atrasada. No caminho havia muito trânsito. Saí do táxi de braços dados com meu pai. E enquanto caminhava para entrar, meu sogro se aproximou e me deu um grande abraço. "Que sorte meu filho tem", ele disse. Enquanto ele me apertava com o abraço, eu sentia algo quando estava junto ao seu corpo. Era como uma rejeição. Então, como era o dia do meu casamento, não dei importância e sorri o tempo todo durante a cerimônia. Esse senhor ficava olhando para mim o tempo todo. Eu juro que eu podia me dar conta. Era como se a energia dele estivesse ali, envolvendo o meu corpo. Mas eu não podia fazer nada. Só queria estar ali. Era o dia mais importante da minha vida. E foi dessa maneira que a festa de casamento foi um sucesso. Porém,
Durante toda a festa, meu sogro estava sempre lá, puxando conversa comigo. Ele quis em diversas ocasiões me tirar para dançar. Tentei rejeitá-lo de 1000 maneiras, mas na última vez eu tive que aceitar. Mas quando ele me pegou nos braços e me segurou com muita força em seu peito, lembro que era uma dessas músicas bem agitadas. Pegou minha cintura e começamos a dançar. O homem tinha um ritmo bom, mas sentia aquela mesma energia negativa. Aquela dança durou cerca de 3 minutos. Ele me segurava tão forte que eu poderia jurar, algo que eu nunca comentei com ninguém. Enquanto estava nos braços dele, eu senti como o amiguinho dele estava bem acordado. No final da música, saí com Julian para irmos nos trocar, porque íamos para a lua de mel, na praia. E então, nos despedimos enquanto a música ainda tocava. Meus pais estavam felizes e me deram sua bênção, junto com a mãe de Julian, Dona Carmela. Nos desejaram o melhor. Felizmente, acho que queria chorar de emoção, mas segurei as lágrimas. Na lua de mel estava tudo lindo. Eu estava vivendo o sonho de toda mulher. Um amor daquele tipo que faz você sentir que vale a pena ser casada. Meu marido foi o melhor homem do mundo. Me senti completa e segura ao seu lado, porque ele me mostrou seu amor em cada momento. Ao retornar da nossa viagem, fomos direto para a casa dos meus sogros. Quando chegamos, Dona Carmela já estava com o quarto do meu marido pronto. Trocou as cortinas, os lençóis e também as colchas como presente de casamento. Sintam-se em casa, ela disse, enquanto abraçava meu marido. A partir desse momento, combinamos morar naquela casa. O espaço era grande, tinha pátio enorme com grama e algumas árvores frutíferas. Aparentemente, aquela casa pertenceu aos avós de Julian, por isso eles a mantinham tão linda. Gostei muito de estar naquele lugar, mas a presença do meu sogro, seu Hector, me fez sentir muito desconfortável. Não gostava do jeito que ele olhava para mim e sentia como se estivesse fazendo algo errado diante de Deus por pensar coisas más contra sua pessoa. Eu tentei apagar esse sentimento para poder conviver com os dois, porque era a casa do meu marido e meu dever era segui-lo para qualquer lugar. E pensando bem, não íamos conseguir comprar um imóvel para nós dois porque os juros pelas casas eram super altos. E não havia trabalho seguro para poder pagar. Naquele dia, lembro que eram por volta das 14 horas. Dona Carmela anunciou que a comida estava pronta. Eu disse que ia pegar um refrigerante ao Julian. E meu sogro disse, vou com você, preciso de umas coisas da loja. Ouvindo suas palavras, apagou o sorriso do meu rosto. Mas aceitei para não ficar mal na frente do meu marido. Peguei uma sacola e saímos em direção à loja. Era um quarteirão de distância. Quando estávamos caminhando, meu sogro começou a me perguntar coisas íntimas, tipo, como foi a lua de mel? Parecia ansioso ao ouvir essas palavras. Senti que queria saber mais sobre meu marido, e eu não disse nada. Apenas respondi, nos divertimos muito. O Senhor queria falar comigo sobre outras coisas, mas minha mente ficou em branco. A verdade é que eu nem ouvi o que ele estava me dizendo. Só queria ir até a loja para comprar o refrigerante e voltar para casa o mais rápido possível. Naquele dia, tive vontade de chorar e nem sabia por quê. Quando voltei para comer, a mesa já estava posta e me senti mal porque era meu dever ajudar. Porém, Dona Carmela insistiu que chegamos muito cansados e precisávamos nos recuperar da viagem. Às vezes eu sentia que minha sogra falava como se fosse sarcasmo, porque disse coisas assim em um tom que não poderia explicar. E outras vezes ela era gentil. Os meus sogros tinham uma vibração um tanto ruim, que eu sentia até nos ossos. Naquela noite eu não consegui dormir. Tentei adormecer, mas o calor estava insuportável. Ao abrir as janelas, olhei para meu sogro que estava no pátio, pois o nosso quarto era no andar de cima. Eu fiquei lá na janela observando como ele estava com as calças do pijama abaixada e fazendo barulhos estranhos. Você já sabe o que ele estava fazendo. Esses pensamentos nublaram completamente minha consciência. Realmente não sabia o que estava acontecendo comigo.
Queria esquecer tudo, relembrando os momentos lindos da minha lua de mel. Depois abracei meu marido, enquanto ele dormia tranquilamente. Na manhã seguinte, eu levantei para fazer café da manhã para Julian. Lembro que eram exatamente 7 horas da manhã. Eu estava na cozinha quando, de repente, meu sogro apareceu atrás de mim. "Bom dia, Nora", sussurrou em meu ouvido, e senti seu hálito quente. Me virei muito assustada, queimando-me com o óleo. Naquele momento, meu coração estava quase explodindo no peito. Eu queria sair correndo porque fiquei extremamente nervosa. Nesse momento, Julian entrou na cozinha com sua mãe. A senhora serviu café para o meu sogro, que se despediu para ir trabalhar. Ele era taxista naquela época. Isso acontecia comigo toda vez que eu estava perto do meu sogro. Ficava muito nervosa quando ele falava ou olhava para mim. Quando o via chegar, às vezes eu evitava sua presença sob qualquer pretexto. Outras vezes eu não conseguia fazer isso, porque estávamos comendo ou cozinhando. Naquela época, eu vivia uma espécie de martírio, e eu nem sabia por quê. As coisas estavam indo muito bem com Julian. Ele era o melhor dos maridos e sempre cuidava de mim o tempo todo. Nos finais de semana, saíamos para jantar e às vezes ele me levava para dançar. Eu acho que tive um casamento invejável para qualquer garota da minha idade. Isso era minha amiga Karina, amiga de infância, que me falava. E eu conversava quase todos os dias com a Karina na rede social. E embora ela não tenha vindo no meu casamento, porque está nos Estados Unidos, nos comunicamos pela internet. Uma vez eu não aguentei mais e contei para ela o que sentia pelo meu sogro. "É muito estranho o que você está me contando. Preciso organizar suas ideias. Eu não entendo porque eu nunca senti essa sensação com ninguém além do meu sogro", eu disse, um pouco assustada. "Não há outra opção a não ser socializar, porque é a casa do seu esposo. Você tem razão. Vou tentar me esforçar e esquecer o que me faz me sentir desconfortável", eu falei para ela no final. Eu realmente não tinha nenhuma amiga aqui onde eu estava morando, pois eu sempre fui tímida e reservada. Apesar da distância, nós duas sempre mantemos contato, e eu agradeci muito a ela pelas suas palavras. Ela sempre teve o dom de me ajudar quando eu me sentia péssima. Nessa ocasião, eu tentei seguir o conselho da minha grande amiga. Esqueci desse sentimento, me concentrando em outras coisas, e uma delas era que eu queria ser mãe, mas por algum motivo não engravidava. E não usávamos nenhuma proteção. Julian estava morrendo de vontade de encomendar logo o bebê. Mas nada aconteceu. Até aquele momento, já haviam passado 3 meses da lua de mel. Comecei a duvidar da minha saúde. Me lembro que naquela ocasião eu estava conversando ao telefone com Karina. Quando eu desliguei, meu sogro me interrompeu, fazendo meu coração saltar. "Vejo que está preocupada", ele me disse. "Estou apenas conversando com minha amiga de infância", eu disse, muito nervosa. "Sinto muito, mas ouvi você dizer que tem um problema de saúde. Você tem que ir ao médico o mais rápido possível. Você já falou ao meu filho?" "Claro que não. Aparentemente ele vai fazer turno duplo, porque hoje está faltando funcionários." Naquela ocasião, eram 5 da tarde. Na mensagem de Julian, para mim, avisava que minha sogra chegaria à noite, porque ela tinha ido a uma festa de aniversário de uma amiga. "Acho que estamos sozinhos", disse meu sogro, com tom sedutor. Naquele momento, ele me disse que ia cozinhar algo delicioso para comer. Eu continuei me sentindo muito nervosa, que juro que até minha voz estava tremendo. Não entendi o que estava acontecendo comigo. Era algo que eu não conseguia controlar. O senhor Hector começou a cozinhar, enquanto eu estava sentada à mesa. Levantei-me porque comecei a me sentir mal. Foi como se eu tivesse ficado tonta e fui ao banheiro correndo. "Você se sente bem?", disse o senhor Hector, aparecendo no banheiro. "Nossa, você é muito linda. Que sorte meu filho tem." E se aproximou lentamente, acariciando o meu cabelo. Meu Deus, caí no mais profundo dos pecados. O senhor Hector se aproximou e quando ele tocou no meu rosto, não sei o que aconteceu. Não resisti.
e terminei beijando meu próprio sogro. Ele me pegou para me levar para um dos quartos desocupado. Estava todo sujo, mas ainda assim caímos na cama. Eu tinha uma ansiedade profunda, porque meu sogro iria me fazer dele. Suas mãos passaram pelo meu corpo. E embora eu tenha tentado parar, acreditem, foi uma coisa muito forte e eu não pude evitar. Você não pode mais voltar atrás. Eu sei que você também quer. Ele disse enquanto tirava minhas roupas, despindo-me completamente. Naquela tarde nos enrolamos nos lençóis. Hector me fez sentir como nunca antes. Foi a primeira vez que experimentei algo assim. Tanto prazer que esqueci até do meu marido. Em minha mente não havia ninguém além do meu sogro. Ele era um homem capaz de me fazer explodir na cama. Foi único, não consegui parar. Pelo contrário, pedi mais. Ele me respondeu da mesma maneira. Depois de algumas horas deitados na cama, beijei seu peito peludo, perguntando o que ia acontecer agora. Vou ter você quando eu quiser, disse ele, me beijando novamente. A paixão do meu sogro estava indescritível. Aquela tarde eu não queria que o tempo acabasse. Eu queria continuar sendo dele, mas a minha sogra poderia chegar a qualquer momento. Fui tomar banho, arrumando tudo. Em vez disso, quando eu estava no banho, fechei os olhos em um momento de prazer. Naquele momento, o Sr. Hector apareceu para tomar banho comigo e fizemos de novo, mas dessa vez de uma forma mais selvagem. De repente, a porta se abriu e ouvimos a voz da minha sogra. Ela gritou que já tinha chegado. O Sr. Hector estava comigo no banheiro. Não sabíamos o que fazer e fiquei muito pálida. E de repente ele correu para o seu quarto e eu fiquei no banho tentando pensar nas coisas que fiz de errado. Tentei esquecer tudo porque Julian, ele não merecia aquele engano cruel com seu próprio pai. Mas eu não sabia como isso tinha acontecido. Meu sogro era dono da minha vontade. Me senti uma marionete. Eu não podia pensar e queria tanto estar nos braços do Sr. Hector novamente. Quando Julian chegou, ele me deu um beijo. Eu o rejeitei e ele perguntou o que aconteceu. Eu não conseguia nem olhar na cara dele e apenas respondi que meu estômago doía. Deite para você se sentir bem. Eu vou me servir sozinho. Ele disse saindo para a cozinha. Naquele momento comecei a chorar desesperadamente. Me senti a mulher mais suja do planeta. Eu queria muito estar com meu sogro. Eu ficava com isso na cabeça o tempo todo. Era como se ele tivesse me enfeitiçado ou algo parecido. Porém, Sr. Hector não parava de me provocar com seus olhares. E, acima de tudo, com seus gestos. Por isso, comecei a sair com ele escondido. Ele me levava a hotéis onde passávamos algumas horas maravilhosas. E eu não conseguia deixar de ser dele. Eu sabia que quando Julian estivesse fora com minha sogra, iríamos aproveitar o tempo como os melhores amantes. Às vezes, fazíamos isso de forma selvagem. Outras vezes apenas assistíamos filmes, nos abraçando como casal. Nos cuidamos bastante para não levantar suspeitas. Porém, um dia, olhando-me no espelho, ele apareceu atrás de mim, me dizendo: "Você é linda e exótica." O Sr. Hector tinha 58 anos e pele escura, nada atraente. Mas eu não conseguia me afastar dele. Parecia que eu pertencia a ele, desde o primeiro momento em que o vi. Foi assim que nos tornamos amantes. Julian não desconfiou de nada durante esse tempo. Tudo na casa estava indo bem e normalmente. Eu tentava me comportar bem com o meu marido, em tudo, mas eu não suportava ir para a cama com ele. Tinha medo que durante o ato, o nome do Sr. Hector escapasse. A verdade é que, à noite, eu sonhava com meu sogro. Pensava nisso o tempo todo. Até fiquei com ciúmes da minha sogra quando ela o abraçava, mesmo ela não se comparando a mim, por ser uma menina de 22 anos. Se passaram 3 meses. Um dia, Julian me falou que tinha um casamento em outro estado e precisavam de seus serviços, e ele ficaria ausente por um fim de semana completo. "Vejo que Julian está indo embora", disse o Sr. Hector, me abraçando por trás. "Não se preocupe, talvez minha esposa vá também e nos deixem sozinhos." À tarde, minha sogra nos informou que também iria viajar.
o fim de semana inteiro. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas, coincidentemente, ela também não ia estar. O Sr. Hector olhou para mim sorrindo com uma careta de satisfação. Depois à noite, eu estava tomando uma xícara de café. Ele veio sussurrando para mim: temos um fim de semana livre e eu vou fazê-lo incrível. Fui dormir. No dia seguinte, Julian se arrumou para ir embora. Ele saiu com minha sogra. Ela ia para uma cidade próxima, mas não sei o motivo. Os dois se foram, e meia hora depois de saírem pela porta, Sr. Hector me abraçou para me levar para o quarto, dizendo: não aguento mais. Naquela manhã, estávamos no quarto, tendo intimidade. Depois fomos comer em um lugar que ficava bem longe de casa. Não queríamos levantar suspeitas nas pessoas. Meu sogro olhava para mim o tempo todo, de uma forma insinuante. Não era suficiente para ele me ter de todas as maneiras. Ele gostava de mostrar que era um cara muito sensual. Depois de comer, ele me disse para ir na frente para casa e demorou cerca de 3 horas para voltar. E quando ele chegou, trouxe várias coisas. Ele me deu uma caixa grande onde tinha um vestido cor de vinho super decotado. Use-o hoje à noite. Nós teremos o nosso jantar romântico. Entrei para tomar banho e olhei no espelho. Me preparei para colocar o vestido. Ficou bem sensual. Destacou minhas curvas. Parecia uma mulher diferente diante do espelho. Naquele momento, o Sr. Hector entrou no quarto. Usava um terno elegante. Saímos de casa no carro dele. Perguntei para onde estávamos indo, mas ele disse que era uma surpresa. Chegamos a uma espécie de cabana que ficava no meio da estrada. Quando abriu e acendeu as luzes, e havia uma mesa posta e algumas velas. Esta noite é nossa, ele disse abrindo uma garrafa de vinho. Sentamos à mesa e ele acariciava minhas pernas. Eu não consigo parar de tocar em você. Você entende o que quero dizer, ele disse. Também não suporto mais que você esteja com meu filho. Tenho que deixar claro que tenho que pôr um ponto final. Nesse momento, me senti péssima quando ele mencionou Julian, mas balancei a cabeça para esquecer e nos preparamos para jantar. Era comida chinesa, muito gostosa. Quando terminamos, o Sr. Hector me perguntou se eu desejava ficar com ele por mais tempo. Não posso ficar sem você, eu disse. E comecei a soluçar, enquanto ele fazia uma cara de satisfação. Após o jantar, ele colocou uma música e começamos a dançar. Parecíamos 2 namorados. Ele olhou para mim e o brilho dos olhos dele ficou preso nos meus. Eu não poderia ir embora, mesmo que eu tentasse. Fazendo isso, me senti presa em seus braços. Seu jeito de me tocar era único. Só de pensar que poderia terminar me encheu de ansiedade. Depois de dançarmos, tivemos a melhor noite de prazer. Ele se comportou como nunca antes, e eu me senti uma mulher pela primeira vez em seus braços. Ele sabia fazer uma mulher feliz. Vamos morar juntos? Ele sussurrou enquanto eu ainda estava em seus braços. Mas e Julian? Ele vai superar, vai conhecer outra mulher. Ele é jovem. Me deixei levar pela febre e disse sim. Naquela manhã, saímos juntos sem rumo, indo começar uma vida. À tarde, recebi ligações de Julian. Eu não queria atender. Tive tanto medo, mas ao mesmo tempo, ele merecia saber a verdade. Sr. Hector resolveu falar com ele ao telefone naquele momento. Ouvi quando ele disse a ele: sinto muito, mas ela decidiu assim, e desligou o telefone. Ele quebrou meu telefone falando que não ia precisar mais e que compraria um novo. Ele jogou na lata de lixo enquanto tomávamos uma direção desconhecida. No caminho, pensando em Julian, claro que ele não merecia isso, mas não havia nada que eu pudesse fazer agora. O que eu sentia pelo meu sogro era muito mais forte do que eu. Fomos até a fronteira com o carro dele, mas quando chegamos, ele não quis mais funcionar. Então ele decidiu vendê-lo. Com o dinheiro do carro, alugamos um quarto pequeno. Não se preocupe, vou procurar emprego e vamos viver da minha pensão. Naquele momento, eu não sabia o que pensar. Eu também não entendia como me sentia morando com meu sogro. Não soube mais nada sobre Julian. Esperava que ele pudesse superar o que eu tinha feito e que talvez me perdoaria um dia. Eu me senti mal, sim, mas minha felicidade vinha em primeiro lugar.
Meu sogro conseguiu uma casa modesta. Este lugar era muito quente e mal conseguia ficar bem durante o dia. Porém, com o passar dos dias, o Sr. Hector só queria ter intimidade, o tempo todo. No começo eu gostava, mas depois eu não gostei mais de ter que agradá-lo o dia todo. Me sentia muito cansada e às vezes dolorida. Então, vi que não tínhamos mais dinheiro e a pensão que ele recebia era muito pouca. Mal dava para pagar o aluguel e comer. Comecei a sentir a pressão econômica. Eu queria trabalhar, mas ele não deixou porque não queria outros homens me olhando. Assim, eu quase não saía de casa. E se eu quisesse sair, ele me acompanhava. Ficou muito possessivo. Ele me mandava fazer as coisas e ele ficava bravo se eu não fizesse do jeito que ele queria. Uma vez, ele até me deu um forte golpe. A vida que eu achava que seria fantástica, aos poucos se tornou um inferno. Eu não me sentia mais uma mulher estando com ele na cama e nem queria que ele continuasse me tocando. Porém, eu tive que agradá-lo, porque ele ficava louco e violento. Conforme os meses passavam, um dia eu falei que não me sentia mais como antes. Alguma coisa havia mudado, e ele, irritado, me disse que me faria esquecer aquele pensamento. Ele tentou fazer de tudo comigo na intimidade, mas não gostei. Não sentia mais o mesmo que antes. Não era mais igual. Então ele começou a se comportar violentamente comigo. Um dia eu vi que ele chegou da rua com uma bolsa preta. Perguntei onde ele tinha ido, mas ele não quis me dizer. Entrou no quarto e trancou. E depois saiu como se nada. Naquele momento, veio até mim um aroma meio estranho. E eu me senti com muito sono, a ponto de deitar e dormir. Naquele momento, ouvi várias vozes. Quando prestei atenção, reconheci a voz de Julian, que estava lá nos meus sonhos. Esse homem desesperado me dizia que acordasse. E quando abri os olhos, caí da cama. E tentando me levantar, olhei para a bolsa preta embaixo da cama, que estava embaixo, saindo de uma caixa. Quando tirei, tentei descobrir o que tinha lá dentro. E minha surpresa foi tão grande que minha pressão subiu. Dentro da bolsa estava minha foto e fios vermelhos. Parecia mais um trabalho de bruxaria. Então, imediatamente, tirei uma foto para mandar para minha amiga. Eu não falava com ela desde que perdi meu telefone. E contei tudo o que tinha acontecido por mensagem. Enquanto que Karina não podia acreditar. Amiga, ele fez um trabalho de bruxaria. Ela disse em suas mensagens de texto. Saia já daí. Ela disse com desespero. Eu não sabia o que fazer. Então, entrei em contato com um homem que era um bruxo. Este morava no litoral. E como estávamos na fronteira, ficava próximo. Não acreditava nessas coisas, mas queria verificar minhas suspeitas. Ah, minha filha, você tem um trabalho, mas não é algo complicado. O bruxo me falou que meu sogro tinha feito bruxaria para eu cair como uma louca nos braços dele. Ele listou os sintomas e foi tudo o que eu senti naqueles momentos, que fiquei louca pelo Sr. Hector, sem motivo. Naquele momento, resolvi voltar à cidade para procurar Julian, mas para minha infelicidade, percebi que estava grávida. Confrontei o Sr. Hector e ele quase me mandou para o hospital. Felizmente, uma vizinha me ajudou, me dando hospedagem na casa dela. E com a sua ajuda, consegui denunciar meu sogro por violência doméstica. O bruxo me ajudou a limpar meu corpo, mas eu já estava grávida do meu sogro. Não pude fazer nada além de cuidar do meu bebê. Eu queria voltar para Julian, mas a verdade é que não tive coragem para isso. E hoje, depois de 3 anos que meu filho nasceu, eu ainda penso se seria uma boa ideia voltar, para que pelo menos meu ex-marido saiba que eu estou arrependida e que nunca o teria traído com o próprio pai, se não fosse pelo trabalho de amarração. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostarem, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.